Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito das perguntas e das questões que foram colocadas aqui durante a semana 50, portanto a semana passada. Peço desculpas pelo atraso, hoje já é terça-feira, isto já poderia ter ido ao ar, mas em razão de compromissos não foi possível colocar isto no ar antes do dia de hoje. Então, vamos àquilo que nos interessa, respondendo aos seguidores que colocaram assuntos e questões aqui no nosso canal do YouTube na semana passada, semana 50. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, nosso muito obrigado. Queria convidar você a se inscrever no canal, a dar o like aos nossos vídeos e marcar o sininho na página do YouTube para que os novos materiais sejam entregues automaticamente. Para você que já é nosso seguidor, muito obrigado por estar aqui, por participar do canal, por enviar dúvidas, sugestões de pauta, críticas ao canal, críticas àquilo que a gente fala e aquilo que é comentado aqui no canal. Portanto, estamos abertos a todos e, à medida do possível, tratamos dos assuntos e damos uma posição sempre que possível. Para quem assiste pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, sem mais delongas, vamos fazer o quê? Vamos então para o material que eu vou fazer a leitura da questão, da pergunta que foi colocada e vou tentar dar uma resposta breve, não é? Porque isto aqui não é nenhuma consulta jurídica, isto é outra situação. Talvez tenha alguns casos até em que isso seja necessário, mas aí você vai entrar em contato pelos canais tradicionais e não por aqui, ok? Vamos lá. A senhora Jacira Amaral. Sou neta de português. O meu pai batizado com 8 meses de idade, mas ele, o filho do português, que se registrou na maioridade. Como fica esta situação? Ela está se referindo à questão de uma proposta, de um projeto, de uma emenda de um projeto de lei que está colocado pelo grupo parlamentar do PS e que, em razão, evidentemente, dessa situação política atual, onde o parlamento é dissolvido, em que no dia 10 de março nós temos eleições, 10 de março de 2024, então o que acontece até lá? Este assunto vai ficar em stand-by. Ele não morre, ele não morreu, ele continua ativo. A questão é que aquilo que poderia ser votado a curto prazo agora vai depender de um novo governo, de uma nova formação do parlamento. E isto pode implicar em aprovação como em rejeição, como em qualquer processo legislativo. Portanto, não é a questão. Se fosse na atual legislatura, com o atual governo, talvez fosse mais fácil, porque é ele próprio, o grupo parlamentar do PS, que apresentou este projeto e esta emenda ao projeto. Porém, como agora isso está dissolvido e pode acontecer que lá no próximo governo eles não tenham a maioria absoluta, o assunto se torna um pouco mais difícil de ser apreciado e aprovado, que é aquilo que interessa a muita gente. Mas, enfim, dona Jacira, melhor situação para a senhora é entrar em contato com o escritório, enviar documentos que comprovem a situação de todos os seus antecedentes, ou seja, daqueles que são aqueles que podem transmitir a nacionalidade, para que se faça uma verificação pormenorizada do seu caso. Eu não vou aventurar aqui dizer pode e não pode, porque faltam critérios aqui de análise para que se tenha uma decisão sobre se pode ou não pode pedir a nacionalidade. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. Mais uma outra aqui. Unflowcast. Na boa, Portugal não vale a pena. Vários são os fatores de um país indo para o saco. Não vale a pena vir e esperar quase 10 anos por uma cidadania de um país que já faliu. Eu sou cidadão e vou vazar em breve. Portugal em 5 anos vira Angola. Olha, vou dizer o seguinte. Este cidadão certamente não teve nenhum convite para vir a Portugal. Veio porque quis. E se realmente não concorda com as regras, as condições e os prazos estabelecidos pela lei, em muitos casos não cumpridos pelo próprio Estado, mas ele está insatisfeito, não há ninguém que impeça ele de fazer as malas e voltar ao seu país de origem. Se veio para cá é porque talvez lá não estivesse tão bem. Então veio para cá.
Mas aqui também não está satisfeito, amigo. O mundo é uma fazenda que não tem porteira. Entra e sai. Boa viagem. Depois, Wagner Simão Rafael. Também falando aqui da alteração e da proposta legislativa e do projeto de, né, resolução lá que saiu, que estão discutindo, que vai para análise, evidentemente, isto vai passar pelo crivo do parlamento, em primeira votação, em segunda votação. Nada disso está resolvido. Quando nós apresentamos este vídeo, nós deixamos isto claro. Isto ainda não está resolvido. Isto pode tanto ser aprovado como não. É uma proposta e uma emenda a uma proposta de um projeto de lei. Portanto, calma, muita calma nesta hora. O que é que diz o Wagner aqui? E no caso do neto, imaginemos que o pai é que tenha sido reconhecido da maioridade. O reconhecimento mediante processo judicial deve ser efetuado pela certidão de nascimento do pai somente ou junto com a do neto. Amigo, você está viajando. Não é por aí o caminho. Se você é neto, tá? Se você é neto e há um ascendente seu lá atrás que é português, começa por aí, pega o documento português, faz análise dos demais para baixo e vamos verificar, porque perceba, o neto não vai depender do pai para pedir esta nacionalidade. Perfeito? Você não vai fazer nacionalidade de filho, você vai fazer nacionalidade de neto. Então tem que avaliar a questão do português, do qual você se autodenomina aqui como neto. Então essa é a linha que tem que ser avaliada, essa é a linha que tem que ser analisada. Como é que se deu isto? Ok? Muito bem. Wagner foi. Mamadou. Força, doutor. Muito obrigado. Mamadou. Tendo dúvidas, manda para cá. A gente tenta responder e tenta resolver dentro do possível. E obrigado pela força. Doutora Ananias Godoy. Bom vídeo. Muito obrigado, doutora Ananias. A gente agradece aqui em público para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho e contar, evidentemente, com as vossas opiniões e com os vossos critérios também, críticas até, sugestões. Vamos lá, estamos abertos. Depois, CEDJ 586, não dá para identificar aqui, belíssimo vídeo, lhe mandei uma mensagem pelo Instagram, pertence ao Alexandre Garcia, falando, amigo, quisera eu ter o poder, né, o conhecimento, né, e tudo aquilo que faz parte do pacote Alexandre Garcia. Não é, né? É o doutor Renato que está falando, simplesmente. Depois, vamos lá, bom vídeo. Eu também sou filho de português reconhecido na maioridade em Angola. Que seja revogado o artigo 14, amigo. Olha, já passaram muitas, mas muitas propostas pelo parlamento português no sentido de revogar este artigo. Eu entendo que você é uma pessoa que está, evidentemente, aqui necessitando desta situação resolvida para poder se candidatar a uma nacionalidade portuguesa. Mas perceba, há talvez outras alternativas, e não somente o artigo 14, principalmente por você ser de origem angolana. Talvez seja necessário você entrar em contato com o escritório para se fazer uma avaliação, porque tem que ver da onde você está puxando esta nacionalidade. As colônias africanas têm critérios diferentes para poder aplicar a lei da nacionalidade. Não é a lei geral. Existem regrinhas que possam talvez lhe beneficiar num pedido de nacionalidade. Tem de se fazer uma análise menor, com menor, vamos fechar o foco, vamos pormenorizar a situação. E talvez aí seja possível. Tá? Então, não é de todo um processo impossível. Agora, dizer que tem que revogar já não é mais bem assim. Todos os países têm a liberdade de criarem regras. E isto, muitas vezes, cria janelas. Por exemplo,
Quando criado este artigo 14, o Estado poderia ter dito, olha, durante 10 anos nós vamos permitir a qualquer um que tenha nacionalidade, que tenha descendência provada, se inscrever com um pedido de nacionalidade portuguesa. Porém, fechados os 10 anos, somente aqueles que foram registrados na menoridade, que é mais ou menos o que está na proposta. Eles estão dizendo o seguinte, se você conseguiu o reconhecimento através de um processo judicial, então você tem 3 anos para entrar com um pedido de nacionalidade. Mas o meu processo já faz muito mais do que 3 anos, doutor. Eu expliquei isso lá naquele vídeo. Se tiver dúvidas, volta lá e assiste. Se você tiver mais do que isto, não importa. Porque você, neste caso, pode pedir a sua nacionalidade. Por quê? Se esta lei for aprovada, se essa alteração na lei for aprovada, vai contar 3 anos para trás para vocês terem direito de entrar com o pedido. Tenham sempre em mente, deve ter havido, ou nos últimos 3 anos, ou antes, um processo judicial de reconhecimento da paternidade. Daí você se encaixa. Se você não tiver isto, esquece, porque não há nenhuma outra proposta no momento, em análise, que venha a mexer com este artigo de forma a alargar, de forma a abranger mais pessoas na linha do tempo. Muito bem. Voz de Deus diz o seguinte, tanta burocracia e morosidade, e refletindo pessoalmente tanta burocracia para um dia pegar um passaporte vermelho, a pessoa morre e fica tudo por aí. Espero que não seja aprovada essa burocracia que só atrasa a vida de quem está com tudo certinho. Estou esperando por mais de 7 meses o Estatuto da Igualdade. Imagine se aprovar essa lei. Entendo que é para filtrar, mas existem outros meios como certidão de antecedentes e outros meios para puxar a capivara da pessoa. Mas paciência, é aplicar e esperar. Aqui ele está falando a respeito do artigo que fala da lei da nacionalidade para os descendentes de judeus sefarditas. Demora. Nós não somos em Portugal a exceção. Os processos de nacionalidade que tramitam lá no Brasil, quando alguém pede esta nacionalidade, ou mesmo uma legalização, mesmo qualquer documento, não é de hora para outra. Demora tanto quanto. Às vezes, pode até demorar mais. Às vezes, menos. Portugal também não é a exceção da Europa. Existem países em que 2 anos, 3 anos, 4 anos para você conseguir sua nacionalidade. Depende como este processo tramita, depende de provas, depende de volume de processos a serem analisados e finalizados. Então, são muitos os fatores que vão determinar o tempo necessário para a tramitação de um processo. Você imagine que a cada dia entram 1000 processos de nacionalidade. 1000 por dia. Há alguém que dê conta disso? Facilitou um pouco com o processo digital? Facilitou para a conservatória. Por quê? Porque a conservatória agora recebe, por parte do advogado e do solicitador, um processo mastigadinho. Todos os documentos, lógico, vamos lá, documentos corretos, porque se mandar o documento errado também vai dar na trave e vai criar problemas. Mas imaginemos que o documento estejam todos os documentos corretos. Eles vão ser certificados por advogado, por solicitador, vão ser digitalizados, vão ser inseridos na plataforma do IRN, dentro de uma ordem determinada pelo IRN, paga-se a taxa, recebe-se a informação de que está tudo certinho, que pode ser. Então, o que nós ainda temos que fazer? Enviar todos os originais para a conservatória. Pronto, e aí ficamos esperando. Em determinados processos, nós não precisamos enviar os originais. E aí vai depender do tipo de nacionalidade que está sendo solicitada. E quando não precisamos enviar os originais, eles ficam aqui, no arquivo do escritório, guardados por 10 anos. Para quê? Para que o Estado, se necessário, se surgir alguma dúvida, se qualquer coisa for suscitada, venha
e o advogado ou solicitador, então, terá que apresentar o documento original que, à época do pedido, foi apresentado, em formato digitalizado. O que eles ganharam com isso? O documento, o processo, ele vai montado certinho. Ganhamos tempo. Ele entra na bolinha 1, sai o número do processo, sai a chave de acesso do processo na internet e automaticamente, juntando depois os originais, ele já tem o processo prontinho, encaminhado para seguir. Então ele vai bolinha 1, bolinha 2, em questão de dias. Coisa que, se for entregue pelo correio ou se for entregue pessoalmente na conservatória, leva meses para se ter o número do processo, o protocolo e a chave de acesso. Nós temos casos aqui do mês de setembro que foram entregues no IRN e não tem chave de acesso. Enquanto que o digital, feito há uma semana atrás, está tudo resolvido. Beleza. Agora é só esperar correr, fazerem lá as diligências, verificar se os documentos estão corretos, se não tem nada contra, se o Estado não tem nada a opor, se não há nenhuma situação, crime que possa impedir a nacionalidade, em nome do requerente, e aí pronto. No final nós temos o resultado. A curto prazo, isto não vai resolver a vida de ninguém. Mas a médio e longo prazo, certamente isto vai trazer reflexos. E estes reflexos certamente serão positivos. Por quê? Porque nós temos que limpar a fila imensa que há no IRN para uma resposta aos interessados. Solange Salomão, bom dia. O que acontece com as pessoas, como eu, que seguiu comprovadamente todos os requisitos anteriores, nacionalidade portuguesa, regras para quê? Para a nacionalidade por descendência de judeu sefardita. Dona Solange, se a senhora seguiu todas as regras, conseguiu comprovar, através de um estudo genealógico, que é descendente de um judeu sefardita, conseguiu o certificado da entidade judaica, deu entrada no processo dentro do prazo, agora é só aguardar o processamento. No resto, outra coisa. Vai demorar? Vai demorar. Mas é o que a senhora pode fazer. A senhora fez tudo certo, dentro do prazo certo, é esperar o resultado. Ok? Vamos lá. Nacionalidade. Novamente falando aqui de judeu sefardita. Prezado doutor Renato, uma pergunta. Se a proposta de lei 72 do governo caducou com a demissão oficial do primeiro-ministro Antônio Costa, ocorrida em 7 de dezembro, como seria possível a discussão e aprovação de um texto substitutivo, um projeto que já morreu? Como ficaria isso? Lembrando também que o parlamento português será dissolvido em 15 de janeiro de 24 e, portanto, todos os projetos ainda não aprovados caducarão. Olha, uma vez que apresentado, está na pauta, foi recebido pela Secretaria do Parlamento, ele segue a sua tramitação normal. Primeiro-ministro caiu? Caiu. Imaginemos, meu senhor, se o primeiro-ministro sofre um acidente de viação e vem a óbito, quer dizer que então tudo que o primeiro-ministro fez vai deixar de existir? O parlamento vai deixar de votar todos os projetos? Não. Tudo isto vai seguir o seu ritmo. A questão é que hoje o governo que estava aí tinha uma maioria absoluta. Aprovava o que bem lhe apetecia. A partir de janeiro, ele é dissolvido e vão haver novas eleições em março. Então, a partir de março, com a composição de um novo governo, estes projetos passam a ser analisados. Ah, mas aí o PS não tem maioria, quer dizer que o projeto morreu? Não. O projeto está lá. Foi proposto, foi apresentado, está protocolado e segue. A questão é que o resultado da votação pode ser diferente do que aquele que se tivesse sido aprovado, analisado e discutido agora. Ok? Essa é a diferença. De restante, não é porque o presidente, ou melhor dizendo, o primeiro-ministro, né, apresentou o seu pedido de demissão, que o parlamento parou. Que o país parou. Agora nós vamos ficar até março sem fazer nada. Não, não é assim. As coisas continuam. O processo continua. A questão é que vão haver novas cabeças, novos pensamentos e isto aqui era uma coisa que interessava a este governo. Pode ser que no próximo governo não interesse. E se não interessar, faz o quê? Reprovam. Perfeito?
É assim que funciona. Gisele Rosana de Oliveira Lopes, falando aqui sobre a AIMA, no vídeo que nós publicamos, no vídeo número 568. Boa noite. O termo de responsabilidade citado no vídeo pode ser usado também como carta-convite? Obrigado pelo vídeo. Bom, carta-convite é o termo comum, termo correto, termo de responsabilidade. Existem, na verdade, dois tipos de termos de responsabilidade. Um que é o termo de responsabilidade de fronteiras, e é a este que a senhora está se referindo, que muitos chamam de carta-convite. Carta-convite é uma redação informal, bonitinha, certinha, que vai lá no notário, reconhece e manda para a pessoa. O termo de responsabilidade, antigamente usado pelo CEF, agora pela AIMA, ele traz informações específicas e necessárias para que possa ser feito o documento e avaliado pelo inspetor no momento da chegada lá do imigrante lá no aeroporto. Pode-se dizer termo de responsabilidade e carta-convite como sendo a mesma coisa? Quando se fala de fronteiras, sim, porque existem outros termos de responsabilidade que são, por exemplo, aqueles que são apresentados por parte das pessoas que vão buscar o quê? Um reagrupamento familiar, aonde aquele que já tem residência se responsabiliza por aquele que está chegando. Isto é um outro termo de responsabilidade. Então, neste seu caso, o termo é o termo de responsabilidade de fronteiras. Nete Gabriel. Nacionalidade por residência. Proposta altera a contagem de tempo. Isto aqui está relacionado com aquela petição pública que entrou no parlamento, apresentada por um colega advogado, o doutor Célio, e diz aqui, é muito desigual não contar, porque estamos e já começamos a pagar impostos e estamos dentro do país. Jesus, entra no entendimento desses homens para mudar isso. Pois é. Pois é. Pode ser que passe, como pode ser que não passe. Perceba, se nós analisarmos isto, e é, na verdade, é um processo de reagrupamento familiar. É um processo de nacionalidade por tempo de residência legal, diz a lei. E se a residência é legal, a residência passa a ser contada a partir da emissão do título de residência. Ou da data do visto, porque o visto já é uma entrada legal em Portugal. Pode levar mais 2, 3 meses para sair o título, mas o visto já permite a entrada legal e residência legal em Portugal. Agora, se nós formos analisar isto, um processo judicial, a senhora, sei lá, linha do consumidor, a senhora foi a um comércio, comprou alguma coisa, tem lá uma garantia e o comércio não está lhe dando o direito que lhe é prometido pela lei. O que a senhora faz? A senhora entra na justiça. A senhora começa com um processo. A mesma coisa aqui. Manifestação de interesse é um processo. A senhora começa. Isto quer dizer que a senhora vai ganhar? A senhora vai ganhar o direito lá do consumidor? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai decidir isto? Um juiz. Se o juiz disser que não, a senhora tem direito a recorrer. Aqui não é diferente. A senhora inicia um processo através da manifestação de interesse. Entrega seus documentos, eles vão para análise. A senhora vai receber uma carta dizendo, olha, foi aceito. Aí a senhora vai fazer uma marcação e vai comparecer ao órgão responsável. E lá no dia faz dados biométricos, paga a taxa, paga tudo. E estes documentos, uma vez digitalizados pelo órgão, sobem para quê? Para que os inspetores e os responsáveis pelo serviço façam análise e avaliem se a senhora tem ou não direito. Mesmo fazendo o pagamento da taxa, tirando foto, tirando impressão digital, não é nenhuma garantia de que o seu título de residência vai ser emitido. Ele pode, por exemplo, receber um projeto de indeferimento no decorrer do tempo. Neste projeto de indeferimento, a senhora pode ser obrigada, lógico, caso tenha interesse, não é? A fazer uma defesa, a apresentar novos documentos, a dar alguma informação adicional ao governo, para que ele possa analisar e daí sim dizer, ok, vou conceder a nacionalidade. Ou não, não vou conceder a nacionalidade e o projeto está, portanto, indeferido.
Perceba que, por ser processo, isto não garante nada. Nem aquele lá do judiciário, que eu usei de exemplo, nem este aqui. Passa a ter validade quando? Quando a senhora tem o título emitido. Esse é o entendimento, eu diria, majoritário, por quem trabalha em direito. E não pode ser diferente. Porém, óbvio, o interesse popular, o interesse dos imigrantes é de tamanha grandeza que resolveram fazer esta petição popular, apresentaram, defenderam ela na comissão, lá no parlamento, e agora existe uma proposta legislativa que então pretende introduzir esta flexibilização. Não sei se passa. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque imaginem o volume de análise que eles têm que fazer. Então, o que acontece? Bem, 2 anos e tanto, no mínimo, para obter uma resposta da manifestação de interesse. A senhora só teria que somar mais 3 de título de residência. E é óbvio que isto, conforme diz a regrinha lá também, que somente passa a ser contado se aquele processo foi deferido. Porque se aquele processo foi indeferido e a senhora tem que começar tudo da estaca zero, vai zerar o seu prazo e vai começar a contar novamente lá no segundo processo, no terceiro processo, qual for. Então, aquele tempo todo que a senhora levou para analisar o primeiro pedido, não conta. Ele só vai contar a partir do momento que o título for aprovado. Aí eles vão retroagir no tempo, 3 anos, então essa é a proposta. Perfeito? Se tiverem dúvidas, manda para cá. Depois, Ludmila Souza, também falando aqui nessa proposta de alteração de contagem de tempo. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelas informações. Se for aprovada, será que vai valer para pessoas que já têm a residência ou só para os processos novos? A proposta não tem nenhuma regra de retrocesso, ou seja, retrocesso no sentido de retroagir, para buscar de trás para frente tudo aquilo que já deu entrada. Ou melhor, daquilo que já tem residência. Isso já seria um avanço muito grande no sentido de dizer, bem, todos aqueles que que se encontram nesta situação serão beneficiados pela lei. Essa parte não está lá. Essa parte não foi colocada no projeto. Creio que isto não passe desta forma. Mas vamos ver o que o novo governo decide. Porque é o novo governo que vai decidir. Ainda sobre a questão da contagem de tempo. Mendes, 15 de janeiro, parlamento dissolvido. O Lucas Fortes foi lá e respondeu para ele, bem, se vier um parlamento com maioria para ajudar os cefagditas, tranquilo. Agora, se vier um parlamento com um viés pior do que está aí, game over. Exatamente isso. Os dois não deixam de ter razão. Agora, não é o fato de 15 de janeiro, parlamento dissolvido, que acabou o mundo. Como eu disse há pouco, esses projetos estão lá e estes projetos continuarão lá para serem analisados. A diferença é, hoje havia uma maioria absoluta que aprovava tudo que o governo quisesse. Em março, só Deus é que sabe, se é que ele sabe. Eu não meto a mão nessa cumbuca, porque isto pode dar tanto para um lado como para o outro. E por último, Paulo Almeida, falando aqui também da alteração da contagem de tempo. Este projeto é do grupo parlamentar do PS, texto de substituição, muito diferente da proposta do governo PS. E depois teremos votação na especialidade, o texto final no plenário, e se for adiante, falta regulamentar. Pelo próximo governo, de direita coligado com o Chega. Eleições 10 de março. Bem, cada um expressa as suas opiniões e as suas vontades. Eu não sei quem vai entrar no governo, não sei como é que o governo vai ser composto, não sei quem vai ter maioria, quem vai ter minoria, que tipos de negociações entre os partidos vão acontecer no sentido de se formar o governo para ter uma maioria ou não. Não sei. Não tenho bola de cristal. Como eu sempre digo, a bola de cristal que eu tinha caiu no chão e quebrou, partiu em 1000 pedaços. E nunca mais consegui consertar. Portanto, não adivinho mais nada. Então, não tem adivinhação.
é esperar para ver o que acontece. Mas uma coisa é certa, não é o fato de acabou o governo, o primeiro-ministro pediu a demissão e o novo governo não vai aprovar nada. Pode realmente não aprovar nada. Como pode aprovar? Por quê? Uma coisa é certa. Não creio, assine embaixo disso que eu vou dizer agora, não creio que o Estado português entre com medidas de cortes drásticos na imigração, porque ele prescinde dos imigrantes. Ele precisa desta mão de obra. Ele precisa destas pessoas. Agora, vamos lá, que eles endureçam certas regras e certas condições para que a imigração tenha continuidade, isto é muito provável. Muito provavelmente, algumas regras deverão sofrer um aperto, um ajuste, enquanto outras talvez serão flexibilizadas, como essas que a gente viu aqui, para o judeu sefardita, para a contagem de tempo, para também o caso do artigo 14. Aí talvez haja uma flexibilização, mas por outro norte, podem haver ajustes em certas regras que poderão ser propostas por esse então novo governo, no sentido de futuramente ajustar um pouco a cinta e evitar que uma imigração que é indesejada por vários motivos, não estou falando aqui de raça, de credo, de cor, não, por questões legais, inclusive, tá? Por questões legais, haverem apertos, haverem ajustes. Tá? Indiferente da nacionalidade das pessoas, indiferente do credo das pessoas. Não, deixa isso tudo de lado. Isto não importa. O que importa é o imigrante. Pode ou não pode adentrar ao território português no futuro? Esse é o ponto. É sobre isso que eu creio que o novo governo vai se debruçar logo em seguida. Perfeito? Senhores, era o que a gente tinha para hoje. O vídeo já ficou longo demais, mas tudo bem. Espero que tenham tempo para assisti-lo até aqui e espero contar com vocês dentro em breve. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima.